Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre plano cartesiano. O plano cartesiano sempre vai ser feito com duas retas, né? Nós temos a reta x, que é chamada a reta das abscissas. Vocês podem perceber que tem uma setinha aqui para a direita, certo? E também um eixo y, vertical, chamado eixo das ordenadas, que também tem uma setinha para cima, que indica que está aumentando valores para cima. E aqui está aumentando valores para a direita. Na reta x, vocês podem perceber que aqui o centro, sempre essas duas retas serão perpendiculares, ou seja, formam 90 graus, tá? Essas duas retas são perpendiculares. No lado direito do x são os positivos. Vocês podem perceber que aqui o centro é o 0. Nós temos o 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu coloquei a distância de 1 centímetro. Se você fizer a distância sendo de 1 centímetro para a direita, também tem que ser de 1 centímetro para a esquerda. A mesma escala que você utilizar para a direita vai ter que ser também para a esquerda. Aqui eu fiz o eixo X em cima da linha do caderno, tá vendo? Bem em cima da linha do caderno. Eu aconselho, todas as vezes que vocês forem construir um plano cartesiano no caderno, construir o eixo X sempre na linha, em cima da linha. Por quê? No eixo Y, a própria linha do caderno vai servir como régua para vocês, a escala. Cada linha vale 1 aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo é a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá bom? A mesma distância que você utilizar para a direita no X, os positivos, também vai ter que ser para os negativos, tá bom? A mesma coisa acontece com o eixo das ordenadas para cima, a mesma distância, e para baixo, a mesma distância aqui, tá? Vamos lá. No plano cartesiano tem infinitos pontos aqui, né? Então, eu indiquei o ponto A, ponto B, ponto C, vocês podem perceber. Cada ponto é chamado de um par ordenado. Cada ponto desse é chamado de par ordenado. Eu vou falar que o ponto, sempre representado por letra maiúscula, é formado primeiro, a coordenada de um par ordenado, primeiro é o x e depois é o y. Sempre no par ordenado, nós teremos o x, o valor de x e o valor de y no ponto, entendeu? Por exemplo, aqui é um ponto A, ele está localizado no plano cartesiano. E o plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes, dá para enxergar? Aqui é o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Nesse primeiro quadrante aqui, ó, tá vendo? Eu quero descobrir o par ordenado de A. Quanto que vale o ponto A? Basta ver, tá vendo essa linha tracejada? Quando vocês forem construir, essa linha tracejada tem que ser bem de levinho. Eu fiz a caneta, mas vocês vão fazer a lápis, é bem de leve, tá? É só para vocês localizarem. Você traça essa linha paralela ao eixo Y e essa linha aqui paralela ao eixo X. Então veja só, esse ponto A tem uma coordenada, é um par ordenado. Quanto que é o valor de A? Você vem e verifica quanto que vale o A, o X de A, vale 3. Então no lugar aqui você vai colocar o X vale quanto? Você coloca 3. Quanto que vale o Y de A? Tá vendo? Você vem aqui e vê quanto que vale o Y, 5. Então, o par ordenado o ponto A vale x vale 3 e o y vale 5. Só isso, localização do ponto no plano cartesiano. Entenderam? Agora vamos ver o ponto B. Qual vai ser a coordenada do ponto B? Quanto que vale o x dele? O x dele sempre é o x primeiro, menos 5. E o y? Eu venho aqui no y, quanto que é o y? 2. Simples, né? O ponto vale menos 5 e 2. Vamos ver o ponto C. Quanto que vale o x dele? Você olha o x, sempre o x, primeiro, menos 2. E o y? Vale menos 2. Então, neste caso, o ponto C vale menos 2 e menos 2.
Vamos procurar o ponto D. O ponto D, quanto que vale o x dele? Vale 6. E quanto que vale o seu y? Menos 4. Eu venho aqui e coloco y menos 4. Ok? Fácil, né? Vamos procurar agora o ponto... Depois do ponto D, vamos achar o ponto E. O ponto E, veja só, ele está em cima do x, ele está em cima do eixo x, ele está em cima do eixo das abscissas. Então, veja só, todas as vezes que você tiver um ponto, olha só o que eu estou falando, todas as vezes que você tiver um ponto em cima do x, significa que o seu y é zero. Então, se você tiver um ponto no x, significa que o y é zero. Então, o x aqui vale 5. E o y vale quanto? 0. Ok? Vamos lá, ó o ponto F. Vamos ver o ponto F. Ele está em cima de qual eixo? Ele está em cima do eixo Y. E todas as vezes que você tiver um ponto em cima do eixo Y, significa que quem é o zero? É o x. Então, neste caso, o zero é o x. E o y vale quanto? 4. Deu para diferenciar os dois? Quando o ponto está no eixo x, quem é o zero? É o y. E quando está em cima do eixo y, quem é o zero? É o x. Tá? Esse daqui ele está em cima de qual eixo? Em cima do eixo x. Se está o ponto G, se ele está em cima do ponto do eixo x, significa que quem é zero? É o y. Então aqui vale o x vale menos 3 e o y vale 0. Vamos ao ponto H. Que eixo que ele está? Ele está em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, significa que o x é 0. O x é 0 e o y vale quanto? Menos 5. E o ponto mais fácil que existe, aqui eu dei o exemplo, ponto I, por exemplo. Esse ponto I, ele está bem na origem. Na origem, o ponto, a coordenada é 0, 0. Tá bom? O x vale 0 e o y vale 0, ok? Neste caso aqui desse exemplo, eu dei um plano cartesiano, dei os pontos e vocês colocaram os valores desses pontos, né? Desses pares ordenados, ok? Nesse segundo exemplo que eu estou passando para vocês, é o contrário. Eu dei os pontos e vocês vão localizar, colocar esses pontos no nosso plano cartesiano. Eu já adiantei aqui, eu tracei um eixo X, né, em cima da linha, tá? Com régua, bonitinho. Coloquei os valores, deixei a mesma distância, 1 centímetro para cada. E aqui tracei também o eixo Y. Não esqueçam de colocar a setinha para cima e para a direita. Não existe setinha aqui e nem setinha aqui. Essa setinha indica que está aumentando valores para x para a direita. E aqui está indicando que está aumentando valores para y para cima, os positivos. Tá? Então veja só. Eu vou primeiro marcar o ponto A. Qual que é o ponto A? O ponto A está falando aqui que o par ordenado é formado por x igual a menos 3 e o y é 4. Tá? X igual a 3, a x igual a menos 3. Eu venho no eixo x, eu vou procurar onde está o ponto menos 3. Está aqui. E qual que é o y? É 4. Ele está aqui. Então, você vai pegar uma régua. Eu não vou fazer com régua, vou tentar fazer o mais bacana possível, mas eu estou segurando o celular e eu não tenho condições de traçar a régua aqui. Você vai pegar a régua, tá? E vai traçar o eixo X aqui, ó, até chegar lá no 4, paralelo, tá? De leve, eu venho aqui, peguei a régua, né? Agora, ó, eu vou traçar o eixo até chegar no 4. Eu venho aqui com régua também, de leve. Tá vendo o ponto de encontro dessas linhas tracejadas? O x vale menos 3 e o y vale 4. Eu venho e coloco ponto A. O ponto A está localizado aqui. Vamos ver o ponto B. O ponto B vale 2 e menos 3.
O x vale 2, pego a régua, 2, e o y vale menos 3. Menos 3. Eu venho com uma régua, traço aqui. Estou tentando fazer o mais caprichado possível. Venho e coloco aqui. O x vale 2 e o y vale menos 3. Tá bom? O y vale menos 3. Eu venho, fiz a tracejada aqui. A intersecção dessas duas linhas deu origem ao ponto B. Eu coloco o ponto B aqui. Ponto C. O x vale 0 e o y vale menos 5. Quando o x é 0, significa que você vai marcar o ponto no eixo y, nesse ponto. Então, você vem aqui, se o x é 0, o ponto aqui é menos 5. Então, o ponto C é aqui. Ponto D. O ponto D, o x vale 3 e o y vale 0. E quando isso acontece, significa que está no próprio eixo x, porque o y é 0. Eu venho, o x vale 3 e o y vale 0. Ponto D. Ponto E. O ponto E é 0, 0. É o mais fácil de todos, que é no centro. 0, 0 é o ponto E. Eu venho aqui e marco o ponto E. Ponto F. O ponto F, o ponto F, o x vale 3 e o y vale 1. Eu venho aqui, linha tracejada, no 1. E aqui é o ponto F. Ponto G. O ponto G, o x vale menos 1 e o y vale menos 1. X vale menos 1 e o y vale menos 1. Eu venho e marco aqui o ponto G. Ok? Isso é plano cartesiano. O plano cartesiano a gente vai utilizar bastante na hora que a gente for fazer os gráficos da função do primeiro grau lá, né? E futuramente o gráfico do segundo grau. Tá bom? Eu acho que foi bem claro, né? Um abraço a todos.